O barulho da porcelana se estilhaçando contra o piso de mármore ecoou pela mansão inteira. Fragmentos delicados do conjunto de chá francês se espalharam aos meus pés como pequenos pedaços da minha dignidade. Margaret Wellington estava de pé diante de mim, seus olhos azuis gelados brilhando com satisfação cruel, enquanto toda a família me encarava em silêncio constrangedor. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Pegue uma vassoura e limpe essa bagunça, ordenou ela, apontando para os destroços. É para isso que você serve nesta casa, não é mesmo, querida? As palavras cortaram fundo, mas não foram os cacos de porcelana que mais me machucaram naquele momento, foi o silêncio. O silêncio do meu marido Robert, que baixou os olhos como se o padrão do tapete persa fosse subitamente fascinante. O silêncio da cunhada Jennifer, que mexeu no celular fingindo não ter presenciado nada. O silêncio ensurdecedor de uma família que havia decidido, muito tempo atrás, que eu não merecia defesa. Meu nome é Sarah Mitchell. Tenho 26 anos e por 3 anos fui a nora que nunca deveria ter existido na família Wellington. Sempre carreguei essa marca invisível na testa, um carimbo que dizia inadequada, em letras que só eles conseguiam enxergar. Mas Margaret Wellington não fazia ideia de quem eu realmente era, e quando ela descobrisse, o mundo perfeito e controlado que ela havia construído ruiria como aquela porcelana cara espalhada no chão da sala de estar. Enquanto me abaixava para recolher os pedaços quebrados, minha mente voltou ao dia em que tudo começou. Era outubro de 3 anos atrás e eu havia acabado de me formar em administração pela Universidade de Chicago. Robert Wellington era o tipo de homem que fazia cabeças virar enquanto entrava em qualquer ambiente. Alto, elegante, com aquele sorriso confiante que vem de gerações de privilégio e conta bancária robusta. Nos conhecemos durante uma conferência de negócios no centro de Chicago. Eu estava lá representando a pequena empresa de consultoria onde trabalhava como estagiária. Ele estava lá como vice-presidente da Wellington Industries, uma das maiores corporações de tecnologia do meio-oeste americano. Nossa diferença de status era óbvia desde o primeiro momento, mas Robert insistiu que isso não importava. Sarah, você é diferente das outras garotas que eu conheço, ele disse, durante nosso terceiro encontro, enquanto caminhávamos pela margem do lago Michigan. Você é genuína, inteligente, tem substância. Minha família vai adorar você. Como eu estava enganada. A primeira vez que pisei na mansão Wellington, localizada no bairro mais exclusivo de Lake Forest, senti como se tivesse entrado em um mundo paralelo. A propriedade se estendia por hectares de jardins meticulosamente cuidados, com uma casa principal que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Colunas brancas imponentes sustentavam um pórtico que poderia abrigar uma família inteira, e as janelas de vidro biselado refletiam a luz do sol como cristais. Margaret Wellington me recebeu na porta principal, vestindo um conjunto Chanel que provavelmente custava mais que meu salário anual. Aos 58 anos, ela era o tipo de mulher que havia transformado a manutenção da aparência em uma forma de arte. Cabelos loiros perfeitamente ondulados, maquiagem impecável, postura ereta que irradiava a autoridade. Ela me cumprimentou com um sorriso que não chegou aos olhos e um aperto de mão firme demais para ser amigável. Então você é a Sarah, disse ela, me examinando da cabeça aos pés como quem avalia um cavalo antes da compra. O Robert nos contou muito sobre você. O tom deixava claro que o que ele havia contado não necessariamente era positivo. O jantar de apresentação foi uma masterclass em humilhação sutil. A mesa de jantar comportava 12 pessoas facilmente, mas éramos apenas 5, Margaret e seu marido Charles Wellington, Robert, sua irmã Jennifer e eu. Eu me senti minúscula naquele ambiente grandioso, cercada de retratos de família que datavam de gerações, lustres de cristal que valiam fortunas e talheres de prata que tinham suas próprias histórias. Sarah trabalha em consultoria, anunciou Robert, tentando me incluir na conversa que fluía sobre negócios familiares, viagens internacionais e pessoas que eu nunca havia conhecido.
Que interessante, disse Margaret, cortando delicadamente o seu salmão grelhado. E onde você estudou, querida? Universidade de Chicago. Ah! Ela fez uma pausa significativa. Pública, imagino. Na verdade, não, foi com bolsa de estudos acadêmica. O silêncio que se seguiu foi carregado de julgamento. Jennifer, uma loira platinada de 24 anos, que nunca havia trabalhado um dia na vida, trocou um olhar com a mãe que eu não soube interpretar na época, mas que agora reconheço como cumplicidade. Bolsa de estudos, repetiu Margaret lentamente, como se as palavras tivessem um gosto amargo. Como admirável da sua parte ter se esforçado tanto! Charles Wellington, um homem distinto, de cabelos grisalhos que havia herdado o império familiar do seu próprio pai, manteve-se em silêncio durante a maior parte do jantar. Quando falava, era sobre negócios ou política, assuntos que claramente não esperava que eu acompanhasse. Era como se eu fosse invisível na mesa, uma presença tolerada, mas não reconhecida. Depois do jantar, enquanto Robert conversava com o pai no escritório sobre assuntos da empresa, Margaret me convidou para um café entre mulheres, na sala de estar. Jennifer nos acompanhou, sentando-se ao lado da mãe no sofá de veludo italiano, enquanto eu ocupava uma poltrona individual, fisicamente separada das duas. Sarah, querida, começou Margaret, mexendo delicadamente seu café em uma xícara de porcelana francesa. Preciso ser honesta com você. Robert é meu único filho homem. Um dia ele herdará tudo isso, ela gesticulou elegantemente ao redor da sala opulenta. A responsabilidade que virá com essa herança é imensa. Eu entendo, embora não tivesse certeza para onde ia a conversa. Entende mesmo? Jennifer se inclinou para frente, seus olhos verdes brilhando com malícia mal disfarçada. Porque ser parte desta família significa muito mais do que apenas se casar com Robert. Significa representar o nome Wellington em todos os círculos sociais importantes. Significa entender de etiqueta, de arte, de cultura. Significa nascer para isso. A mensagem era clara como cristal. Eu não havia nascido para isso. Claro que estamos felizes que Robert encontrou alguém que o faz sorrir, continuou Margaret, sua voz doce como mel envenenado. Mas espero que você entenda que relacionamentos, bem, eles evoluem. As pessoas crescem em direções diferentes, especialmente quando vêm de mundos tão diferentes. Saí daquela casa naquela noite com um nó no estômago e a sensação clara de que havia falhado em um teste que nem sabia que estava fazendo. Robert me tranquilizou durante o caminho de volta para o meu apartamento modesto no centro da cidade. Não se preocupe com elas, disse ele, beijando minha testa quando me deixou na porta. Minha mãe é protetora, só isso. Ela vai se acostumar com você, vai ver. Mas Margaret Wellington não se acostumou comigo. Na verdade, nos meses que se seguiram, ela aperfeiçoou a arte de me fazer sentir inadequada sem nunca dizer nada diretamente ofensivo. Quando Robert me levava para eventos familiares, ela sempre comentava sobre meu vestido. Que cor interessante, Sarah! Muito ousada para uma ocasião como esta. Ou sobre minha contribuição para as conversas. Sarah tem opiniões tão únicas sobre política, não é mesmo? Durante os jantares de domingo na mansão Wellington, que se tornaram uma tradição obrigatória, eu era consistentemente colocada na ponta da mesa, longe das conversas principais. Meus comentários eram recebidos com sorrisos condescendentes ou simplesmente ignorados. Jennifer se havia tornado especialista em me interromper no meio das frases ou mudar de assunto quando eu tentava participar. O pior eram os eventos sociais. Margaret fazia questão de me apresentar para suas amigas da alta sociedade com frases como: "Esta é a Sarah, a namorada do Robert. Ela vem de um background muito diferente do nosso." O tom implicava a clareza que diferente era sinônimo de inferior. Havia também os presentinhos que Margaret me dava. Um livro sobre etiqueta social para ajudar você a se sentir mais confortável em ambientes formais. Um vale-presente para um spa que toda mulher jovem deveria experimentar para aprender sobre autocuidado. Cada presente vinha com uma mensagem subliminar: você não está à altura dos nossos padrões. O que mais me doía era a transformação gradual de Robert.
No início, ele defendia nosso relacionamento com paixão, mas conforme os meses passavam, eu podia ver a pressão familiar fazendo efeito. Ele começou a cancelar encontros quando a família tinha compromissos, parou de me incluir em conversas sobre seu futuro na empresa. Quando eu sugeria que fôssemos viajar juntos, ele sempre tinha uma desculpa relacionada ao trabalho ou à família. Sara, você precisa entender, ele me disse uma noite depois de um jantar particularmente tenso na casa dos pais. Minha família tem expectativas. A Wellington Industries não é apenas uma empresa, é um legado de gerações. Quando eu assumir, vou precisar de uma parceira que entenda esse mundo. E você acha que eu não posso aprender a entender? Perguntei, sentindo meu coração se partindo um pouco. Não é sobre aprender, é sobre pertencer naturalmente. Algumas coisas não podem ser ensinadas, Sara. Elas têm que estar no seu sangue. Apesar de tudo isso, eu me agarrava ao relacionamento como quem se agarra a um bote salva-vidas em um naufrágio. Robert representava um mundo que eu nunca havia imaginado para mim mesma. Não apenas o dinheiro, embora isso fosse obviamente atrativo para alguém que havia crescido contando cada centavo, mas a estabilidade, a segurança, a sensação de pertencer a algo maior. Minha própria família não entendia minha persistência. Minha mãe, Linda, Mitchell, era enfermeira em um hospital público e me havia criado sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Ela era uma mulher forte e prática, que não tinha paciência para jogos de poder da alta sociedade. Sara, por que você se submete a isso? Perguntou durante uma das nossas conversas semanais por telefone. Essa mulher claramente não te respeita. E se Robert não tem coragem de te defender, talvez você precise questionar se ele realmente te ama. Mãe, você não entende, respondia, repetindo as mesmas desculpas que havia memorizado. É complicado, eles são uma família tradicional, é preciso tempo para eles se acostumarem comigo. Margaret só quer proteger o filho. Mas no fundo, eu sabia que minha mãe tinha razão. A diferença é que eu não estava pronta para desistir. Ainda acreditava que poderia provar meu valor, que poderia conquistar o respeito deles através de perseverança e dedicação. Foi essa determinação que me levou a aceitar o pedido de casamento de Robert, mesmo sabendo que sua família desaprovava. A proposta aconteceu durante um jantar romântico no restaurante mais caro de Chicago. Robert estava nervoso, suas mãos tremiam quando tirou a caixinha de veludo do bolso do paletó. Sara, eu sei que não tem sido fácil com minha família, ele disse ajoelhando ao lado da mesa enquanto outros clientes do restaurante paravam para assistir. Mas eu te amo e quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Quer se casar comigo? O anel era deslumbrante, um diamante solitário de 3 quilates cravado em platina, provavelmente mais caro do que tudo que eu já havia possuído na minha vida. Mas quando disse sim, não estava pensando no anel ou no dinheiro. Estava pensando na possibilidade de finalmente pertencer a algum lugar, de ter uma família que me aceitasse, de construir algo duradouro com o homem que eu amava. A reação da família Wellington ao nosso noivado foi educadamente glacial. Margaret organizou uma pequena celebração em casa, convidando apenas a família imediata e alguns amigos próximos. Durante toda a festa, ela se referiu ao nosso casamento como o evento de Robert, como se eu fosse apenas um acessário necessário, mas não particularmente desejado. Tenho certeza de que vocês dois serão muito felizes, ela disse durante o brinde, sua voz soando como quem deseja boa sorte para um empreendimento condenado ao fracasso. O amor é tão romântico quando somos jovens. Os meses de preparação para o casamento foram uma batalha constante de vontades. Margaret insistia em controlar cada detalhe, da lista de convidados ao cardápio, sempre com a justificativa de que eu não entendia as tradições da família. Minha opinião era solicitada apenas sobre detalhes menores, como a cor das flores ou o tipo de papel dos convites. Querida, ela dizia sempre que eu tentava sugerir alguma mudança. Confie em mim, eu organizo eventos há décadas, sei o que fica apropriado para um casamento Wellington. O casamento em si foi uma produção grandiosa que mais parecia um evento corporativo do que uma celebração de amor.
300 convidados, a maioria composta por associados de negócios e membros da alta sociedade que eu mal conhecia. Minha família e amigos eram uma minoria desconfortável perdida em meio ao mar de ternos caros e vestidos de grife. Durante a cerimônia, enquanto trocávamos votos na igreja episcopal mais antiga de Chicago, eu olhei para Margaret na primeira fileira. Ela sorria, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas. Era como se ela estivesse assistindo a uma transação comercial, não ao casamento do seu filho. A lua de mel na Toscana foi nossa única semana de paz real. Longe da influência familiar, Robert voltou a ser o homem por quem eu havia me apaixonado, atencioso, engraçado, genuinamente interessado em meus pensamentos e sonhos. Caminhamos pelas vinícolas, exploramos cidades medievais e conversamos sobre nossos planos para o futuro. Quando voltarmos, ele disse uma noite enquanto bebíamos vinho em uma terraça com vista para os campos de girassol, as coisas vão ser diferentes. Nós vamos ser diferentes. Somos uma família agora, e minha primeira lealdade é com você. Mas as promessas feitas na Toscana se dissolveram, tão rápido quanto a fumaça dos vinhedos que deixamos para trás. Assim que colocamos os pés na propriedade Wellington, a velha dinâmica se reestabeleceu como se nunca tivesse sido questionada. Margaret havia preparado nosso lar, o antigo pavilhão de hóspedes da propriedade, uma casa encantadora de 3 quartos que ficava a cerca de 200 metros da mansão principal. Era linda e confortável, mas também significava que estávamos sempre sob o olhar vigilante da família. Nossa privacidade era uma ilusão cuidadosamente construída. Não é maravilhoso ter vocês tão perto? Margaret disse no primeiro jantar após nosso retorno. Assim podemos ajudar Sarah a se adaptar à vida de casada. Há tanto que ela ainda precisa aprender sobre ser uma Wellington. E assim começou minha educação como esposa Wellington. Margaret assumiu o papel de mentora não solicitada, me ensinando sobre a maneira correta de administrar uma casa, de receber convidados, de me comportar em eventos sociais. Cada lição vinha acompanhada de críticas sutis sobre como eu fazia as coisas anteriormente. Sarah, querida, quando você serve chá para as visitas, a xícara deve estar posicionada assim. Ela demonstrava com paciência exagerada. E sempre oferecemos os biscoitos imported from England. As pessoas do nosso círculo social têm certas expectativas. Ou, Sarah, notei que você estava conversando com a esposa do senador Peterson ontem. Apenas um lembrete gentil. Política é um assunto delicado. É melhor deixar essas discussões para os homens, especialmente quando se trata de temas que você pode não entender completamente. Gradualmente, percebi que minha nova vida havia se tornado uma performance constante. Cada palavra, cada gesto, cada escolha de roupa era analisada e frequentemente considerada inadequada. Eu me sentia como uma atriz amadora tentando representar um papel para o qual nunca havia sido treinada, enquanto críticos severos anotavam cada erro em suas cadernetas invisíveis. Robert, que havia prometido mudanças, se mostrou surpreendentemente passivo diante da interferência materna. Quando eu reclamava sobre a constante supervisão, ele respondia com variações da mesma frase. Sarah, minha mãe só quer ajudar, ela tem décadas de experiência nisso. Talvez você possa aprender alguma coisa. Foi durante um desses jantares de domingo, 6 meses após nosso casamento, que ocorreu o incidente que me trouxe ao momento presente, ajoelhada no chão da sala de estar, recolhendo pedaços de porcelana francesa, enquanto Margaret Wellington me observava com satisfação cruel. Eu havia cometido o erro de sugerir que talvez pudéssemos variar o menu dominical. A família comia o mesmo prato há décadas: roçado, batatas assadas e vegetais no vapor. Era uma tradição que Margaret guardava como relíquia. Pensei que talvez pudéssemos experimentar algo diferente desta semana, sugeri inocentemente. Talvez salmão grelhado ou frango com ervas? Posso cozinhar se quiserem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Margarete colocou delicadamente seus talheres sobre o prato e me acarou com aquela expressão que eu havia aprendido a temer. Sarah, esta família tem tradições que datam de gerações. Não mudamos nossas refeições dominicais porque uma recém-chegada acha que pode melhorar receitas que têm sido aperfeiçoadas há décadas. Eu só pensei que não pensou errado. E já que você está tão ansiosa para cozinhar, talvez devesse começar ajudando na cozinha, em vez de tentar tomar decisões sobre assuntos que não compreende. Foi quando ela acidentalmente derrubou a xícara de chá, permitindo que a porcelana cara se estilhaçasse no chão de mármore. E foi quando ela pronunciou as palavras que ecoariam na minha mente por semanas. Pegue uma vassoura e limpe essa bagunça. É para isso que você serve nessa casa, não é mesmo, querida? Agora, ajoelhada entre os fragmentos de porcelana, eu finalmente entendi a verdade que havia estado negando por 3 anos. Para Margaret Wellington, eu nunca seria nada além de uma empregada que havia tido a audácia de se casar com seu filho. Não importava quanto eu tentasse me adaptar, aprender suas regras ou provar meu valor. Na mente dela, eu sempre seria a garota de origem humilde que não merecia o nome Wellington. Mas Margaret Wellington estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente a empregada, que ela tanto desprezava. E quando ela descobrisse quem eu realmente era, todos aqueles anos de humilhação fariam muito mais sentido. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Enquanto varria os últimos pedaços de porcelana, minha mente viajou para um momento exato em que percebi que Margaret Wellington havia declarado guerra contra mim. Foi durante meu primeiro evento corporativo como esposa de Robert, apenas 2 semanas após nosso retorno da lua de mel. A Wellington Industries estava realizando seu gala anual de caridade, um evento que reunia a elite empresarial de Chicago em um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Eu havia passado semanas escolhendo o vestido perfeito, um modelo azul marinho elegante, mas não extravagante, que custou metade do meu salário anterior como consultora. Pensei que tinha escolhido adequadamente. Margaret apareceu na nossa porta 1 hora antes do evento, vestindo um Valentino vermelho que parecia ter saído diretamente da passarela de Paris. Seus olhos percorreram meu vestido de cima a baixo e eu vi aquele pequeno franzir de testa que já havia aprendido a temer. "Ah, Sarah, querida", disse ela com aquele tom doce que sempre prenunciava veneno. "Que vestido interessante, muito acessível." A palavra acessível soou como um insulto elaborado. Robert, ajustando a gravata no espelho da entrada, não pareceu perceber o veneno nas palavras da mãe. "Ela tá linda, mãe", disse ele distraidamente. "Claro que está, querido. É só que... Bem, Sarah, você sabe que este é um evento muito importante para a empresa. Os principais investidores estarão lá, junto com membros do conselho. Primeiras impressões são fundamentais." Ela abriu a bolsa de grife e retirou um estojo de joias. Felizmente, trouxe alguns acessórios que podem elevar o visual. O colar que ela me estendeu era deslumbrante. Safiras genuínas cravadas em ouro branco, provavelmente uma herança de família. Mas a forma como ela o ofereceu fez com que me sentisse como uma boneca que precisava ser arrumada adequadamente antes de ser exibida. "Margaret, obrigada, mas... insisto", disse ela, colocando o colar ao redor do meu pescoço sem esperar minha resposta. "Agora sim você parece uma Wellington." A mensagem era clara. Sem os acessórios dela, eu não estava à altura do nome que agora carregava. O evento em si foi uma masterclass em como me fazer sentir completamente fora do meu elemento. Margaret me apresentou às suas amigas da alta sociedade como a nova esposa do Robert, sempre enfatizando a palavra nova como se fosse sinônimo de temporária. Ela vem de um background muito diferente, mas estamos ajudando-a a se ajustar. As mulheres sorriam com aquela educação gelada que disfarçava julgamento puro.
Faziam perguntas sobre a minha carreira anterior, como se fosse algo exótico e ligeiramente embaraçoso. Quando mencionei minha formação em administração, elas trocavam olhares que claramente comunicavam: coitadinha, acha que educação pública significa alguma coisa aqui. O momento mais humilhante da noite aconteceu durante o jantar. Eu havia sido colocada na mesa dos jovens casais, longe da mesa principal onde Robert estava sentado com os executivos sêniores. Margaret fez questão de explicar o arranjo para todos que pudessem ouvir. Achei melhor colocar Sarah com pessoas da idade dela, disse ela autossuficiente para meia sala o escutar. Ela ainda não está familiarizada com as discussões de negócios mais complexas que acontecem na mesa principal. Sentei-me entre Brad Stevens, filho de um CEO de banco, e sua esposa, Amanda, herdeira de uma fortuna farmacêutica. A conversa girava em torno de viagens caras, compras em Paris e fofocas sobre pessoas que eu não conhecia. Quando tentei contribuir mencionando uma viagem que havia feito para a Europa durante a faculdade, através de um programa de intercâmbio, Amanda riu. Oh, que adorável! Uma viagem de estudante universitária. Deve ter sido tão educativo hospedar-se em albergues e comer comida de rua. A risada que se seguiam não era maliciosa, mas condescendente, como adultos rindo das brincadeiras inocentes de uma criança. Eles não estavam tentando ser cruéis, simplesmente não conseguiam conceber que alguém pudesse ter experiências válidas fora do mundo deles. No discurso de Robert sobre os projetos filantrópicos da empresa, observei Margaret da minha mesa periférica. Ela estava no seu elemento, cumprimentando dignatários, posando para fotos com outras matriarcas da sociedade, irradiando o tipo de confiança que vem de gerações de poder e influência. Era como assistir a uma rainha em sua corte, e eu era claramente uma camponesa, que havia tido a audácia de se sentar à mesa real. A situação piorou quando Robert foi chamado para dar entrevistas para a imprensa social. Como esposa, eu deveria acompanhá-lo, mas Margaret sutilmente interferiu. Sarah, querida, talvez seja melhor você ficar aqui. Essas entrevistas podem ser complicadas. Robert está acostumado com a imprensa, mas para alguém sem experiência, bem, seria fácil dizer algo inapropriado. Fiquei sentada sozinha na mesa, assistindo meu marido ser fotografado com outros executivos e suas esposas sofisticadas, enquanto eu era efetivamente excluída da imagem oficial da liderança da empresa. Era como se eu fosse um segredo ligeiramente embaraçoso que precisava ser mantido fora das câmeras. O caminho de volta para casa foi silencioso. Robert estava absorto em seu telefone, respondendo e-mails relacionados ao evento, e eu fiquei contemplando as luzes de Chicago passando pela janela do carro. Quando finalmente chegamos ao pavilhão de hóspedes, tentei conversar sobre a noite. Robert, senti como se não devesse estar lá hoje. Comecei cuidadosamente. O que você quer dizer? Claro que deveria estar lá. Você é minha esposa. Sua mãe me afastou de todas as conversas importantes. Ela me tratou como se eu fosse uma criança que precisava ser supervisionada. Robert suspirou, afrouxando a gravata. Sarah, minha mãe conhece essas pessoas há décadas. Ela estava apenas tentando te proteger de situações desconfortáveis. Esses eventos podem ser intimidantes. Intimidantes ou não, sou sua esposa. Não deveria ser tratada como uma intrusa. Você não foi tratada como intrusa, ele disse, mas havia uma hesitação na voz que sugeria que talvez ele soubesse que não era completamente verdade. Olha, esse é um mundo complicado. Há políticas, há histórias, há relacionamentos que levaram décadas para se formar. Minha mãe estava tentando apenas facilitar sua transição. Essa conversa estabeleceu um padrão que se repetiria nos meses seguintes. Sempre que eu tentava discutir o comportamento de Margaret, Robert encontrava maneiras de justificar ou minimizar suas ações. Era como se ele tivesse um ponto cego permanente quando se tratava da mãe. As humilhações se tornaram mais sofisticadas conforme Margaret percebia que eu não ia simplesmente desaparecer. Ela começou a usar táticas mais sutis, projetadas para me fazer questionar minha própria percepção da realidade. Durante os jantares familiares, ela fazia comentários aparentemente inocentes, que eram na verdade ataques calculadamente elaborados. Sarah, você parece cansada.
o trabalho doméstico deve ser mais exaustivo do que você esperava. Ou, Sarah escolheu uma sobremesa tão interessante para hoje, muito criativa. Nós normalmente servimos tortas clássicas francesas, mas variedade é importante. Ela tinha o dom de fazer críticas soarem como observações casuais, sempre com uma expressão de preocupação genuína que tornava impossível confrontá-la sem parecer paranoica ou agressiva. Jennifer, a cunhada, rapidamente aprendeu a imitar o estilo da mãe. Ela fazia perguntas que pareciam interesse amigável, mas eram projetadas para expor minha falta de familiaridade com o mundo deles. Sarah, você já visitou os Hamptons? Não? Oh, que pena! É onde todas as famílias importantes passam o verão. Talvez um dia vocês possam alugar uma casinha lá. A sugestão de alugar, em vez de comprar, era uma lembrança sutil de que eu não estava no mesmo nível financeiro. Ou, Sarah, amo seu anel de casamento. É tão delicado, muito diferente das pedras grandes que nossa família normalmente usa. Robert deve ter pensado que algo menor seria mais apropriado para você. Cada comentário era uma pequena agulhada, insignificante individualmente, mas cumulativamente devastadora. Era como morte por 1000 cortes, onde cada corte era pequeno demais para justificar uma reação, mas o sangramento conjunto era significativo. O aspecto mais frustrante era como Robert permanecia oblívio a essas dinâmicas. Quando eu tentava explicar como me sentia, ele sempre tinha uma interpretação alternativa que absolvia sua família. Sarah, você está sendo muito sensível. Jennifer estava apenas tentando fazer conversa. Minha mãe estava tentando te incluir, não excluir. Ela quer que você se sinta parte da família. Talvez você esteja interpretando mal as intenções delas. Elas não são pessoas maliciosas. Gradualmente, comecei a questionar minha própria percepção. Talvez eu realmente fosse muito sensível. Talvez estivesse vendo malícia onde havia apenas tentativas mal executadas de bondade. Talvez o problema fosse minha incapacidade de me adaptar, não o comportamento delas. Essa dúvida constante começou a afetar minha confiança em outras áreas de vida. No trabalho, eu havia conseguido um emprego como coordenadora de projetos em uma empresa de marketing depois do casamento. Comecei a questionar minhas decisões constantemente. Será que eu estava interpretando mal as instruções do meu chefe? Será que meus colegas realmente me respeitavam ou apenas toleravam minha presença? Margaret parecia ter um radar especial para momentos de vulnerabilidade. Sempre que eu passava por um período difícil no trabalho ou tinha problemas com amigas, ela aparecia com conselhos não solicitados que confirmavam minhas piores suspeitas sobre mim mesma. Nossa, Sarah, querida, notei que você parece estressada ultimamente. Trabalhar pode ser tão desafiador quando não estamos acostumados com ambientes competitivos. Talvez você devesse considerar algo menos exigente, talvez algo mais adequado aos seus talentos naturais, ou... Sarah, espero que você não se importe com a sugestão, mas observei que você às vezes parece insegura em situações sociais. Conheço uma excelente coach de etiqueta que trabalha com pessoas que querem melhorar sua presença social. Posso passar o contato. Cada sugestão vinha embrulhada em preocupação maternal, mas o resultado sempre era o mesmo. Eu me sentia mais inadequada, mais consciente das minhas supostas deficiências, mais convencida de que precisava ser consertada para ser aceita. O ponto de virada chegou durante o primeiro aniversário do nosso casamento. Robert havia planejado uma celebração íntima, apenas nós dois, em um restaurante especial onde tivemos um de nossos primeiros encontros. Eu estava animada pela oportunidade de reconectar com o meu marido longe da influência familiar. Na manhã do nosso aniversário, Margaret ligou cedo. Robert, querido, espero que vocês não se importem, mas organizei uma pequena comemoração aqui em casa hoje à noite. Apenas família e alguns amigos próximos. Achei que seria mais significativo celebrar com pessoas que realmente importam. Ela efetivamente sequestrou o nosso aniversário, transformando-o em um momento íntimo entre marido e mulher, em mais um evento familiar, onde eu seria observada e julgada. Quando eu expressei desapontamento, Robert me disse que seria rude recusar a generosidade da mãe. A festa foi exatamente o que eu esperava. Uma celebração do casamento de Robert com uma esposa que por acaso era eu.
Margaret havia encontrado todas as suas amigas da alta sociedade que passaram a noite me fazendo perguntas sobre quando Robert e eu planejavam ter filhos, como se minha única função fosse produzir herdeiros Wellington. Sarah, querida, você deve estar ansiosa para dar netos para Margaret, disse Eleanor Blackwood, uma das matriarcas mais influentes da sociedade de Chicago. Claro que Robert vai querer meninos para continuar o legado familiar. Quando mencionei que Robert e eu queríamos esperar alguns anos antes de ter filhos, as mulheres trocaram olhares que claramente comunicavam que eu estava sendo egoísta ao adiar minha função reprodutiva. Margaret aproveitou a oportunidade para fazer um discurso sobre a importância da família e como as novas gerações precisavam entender que privilégio vem com responsabilidade. Todo o discurso foi dirigido a mim, embora ela nunca tenha mencionado meu nome diretamente. Algumas pessoas, disse ela, olhando diretamente para mim, podem achar que casamento é apenas sobre romance e felicidade pessoal, mas quando você se casa com uma família como a nossa, você está assumindo um legado, uma tradição que deve ser preservada e honrada. Naquela noite, deitada ao lado de Robert, que dormia profundamente, finalmente admiti para mim mesma uma verdade que havia estado evitando. Margaret Wellington não estava tentando me ajudar a me adaptar à família. Ela estava sistematicamente tentando me quebrar, me fazer sentir tão inadequada e insegura que eu eventualmente desistiria e sairia da vida de Robert voluntariamente. Era uma estratégia brilhante, na verdade. Em vez de confrontar Robert diretamente sobre sua escolha de esposa, ela estava trabalhando para me convencer de que eu não merecia estar ali. Se eu saísse por vontade própria, ela poderia manter as mãos limpas, dizendo que sempre tentou me aceitar, mas que eu simplesmente não era forte o suficiente para lidar com as pressões de ser uma Wellington. O que Margaret não sabia é que, crescendo com uma mãe solteira em um bairro onde a sobrevivência requeria resistência, eu havia desenvolvido uma teimosia que ela subestimara. Quanto mais ela tentava me quebrar, mais determinada eu ficava a provar que pertencia ali. Mas essa determinação tinha um preço. Eu estava me transformando numa versão defensiva e paranoica de mim mesma, sempre esperando o próximo ataque, sempre analisando cada palavra em busca de insultos ocultos. Um estresse constante estava afetando minha saúde física. Eu havia perdido peso, tinha problemas para dormir e desenvolvi uma tensão muscular crônica nos ombros. Pior ainda, estava começando a afetar meu relacionamento com Robert. Minhas tentativas constantes de fazê-lo ver o comportamento da mãe estavam se tornando uma fonte de tensão entre nós. Ele estava ficando cada vez mais defensivo sobre a família e eu estava ficando cada vez mais ressentida sobre a sua recusa em me defender. Sarah, você precisa parar com isso, ele disse uma noite depois que eu tentei explicar por que me senti humilhada durante um evento beneficente da família. Minha mãe não está tentando te magoar, você está criando problemas onde não existem. Robert, ela me apresentou como a garota que Robert trouxe para o prefeito da cidade, não como sua esposa, como a garota que você trouxe. Talvez ela tenha se expressado mal, isso não significa que foi intencional. E quando ela sugeriu que eu ajudasse na cozinha durante o jantar em vez de me sentar com os convidados? Ela estava tentando te fazer se sentir útil. Você sempre reclama que se sente excluída? Era como conversar com uma parede. Robert tinha uma explicação alternativa para cada incidente, uma interpretação que sempre absolvia sua família e me fazia parecer paranoica ou dramática. Foi durante essa época que comecei a desenvolver um plano. Se eu não conseguia fazer Robert ver a verdade sobre sua mãe, talvez pudesse encontrar uma forma de me estabelecer independentemente dentro do mundo deles. Comecei a observar mais cuidadosamente as dinâmicas sociais em eventos familiares, estudando como as outras mulheres navegavam nas conversas, como elas se posicionavam socialmente. Inscrevi-me em cursos de etiqueta, aulas de arte e história, programas de degustação de vinhos, tudo o que pudesse me dar ferramentas para competir no terreno deles. Se Margaret Wellington queria jogar o jogo de quem era mais sofisticada, mais culta, mais adequada para a alta sociedade, eu estava disposta a aceitar o desafio. Mas quanto mais eu aprendia sobre o mundo deles, mais percebia o quão rigorosamente controlado ele era.
Não era só sobre ter dinheiro ou educação, era sobre ter nascido dentro de um sistema que havia sido refinado por gerações para manter certas pessoas dentro e outras fora. Margaret Wellington não era só uma sogra difícil, ela era a guardiã de um sistema, e eu representava uma ameaça a esse sistema. Minha presença na família sugeria que o dinheiro e o status não eram intocáveis, que alguém de fora poderia penetrar as suas defesas e reivindicar um lugar no mundo exclusivo deles. Por isso, ela lutava tão ferozmente contra mim. Não era pessoal, embora certamente se sentisse assim, era institucional. Eu era um vírus no sistema dela e ela era o anticorpo tentando me eliminar. Compreender isso me deu uma perspectiva diferente sobre nossa guerra silenciosa. Não era só sobre ser aceita pela minha sogra, era sobre desafiar um sistema inteiro de exclusão social que havia sido construído para manter pessoas como eu do lado de fora. E naquele momento, recolhendo cacos de porcelana no chão de mármore da sala de estar Wellington, finalmente entendi que essa guerra só terminaria quando uma de nós duas perdesse completamente. Margaret Wellington achava que já havia vencido ao me reduzir ao papel de empregada doméstica na frente da família, mas ela estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente a empregadinha que ela tanto desprezava, porque enquanto ela estava focada em me humilhar, eu estava silenciosamente construindo algo que mudaria tudo, e quando chegasse a hora da revelação, seria a Margaret Wellington que estaria ajoelhada, recolhendo os pedaços do seu mundo perfeitamente controlado. O jantar foi marcado para uma quinta-feira à noite na mansão Wellington. Cheguei diretamente do trabalho, ainda vestindo meu terno profissional, animada pela oportunidade de conversar com mulheres que haviam navegado com sucesso no mundo corporativo. Mas assim que entrei na sala de jantar, percebi que havia caído em uma armadilha cuidadosamente orquestrada. As três convidadas, Linda Morrison, Patricia Hoffman e Susan Bradley, eram todas mulheres na casa dos 60 anos, que haviam escolhido deixar suas carreiras quando se casaram com homens ricos. Margaret havia arranjado o jantar não para me inspirar, mas para me mostrar exemplos de mulheres que haviam feito a escolha certa ao abandonar ambições profissionais em favor da vida doméstica. Sarah está passando por uma fase muito ambiciosa em sua carreira, Margaret explicou para as convidadas, como se ambição fosse uma doença temporária. Pensei que vocês poderiam compartilhar suas experiências sobre como encontraram realização verdadeira na vida familiar. O que se seguiu foram 2 horas de depoimentos sobre como essas mulheres haviam encontrado verdadeira felicidade ao abandonar suas carreiras para se dedicar integralmente aos maridos e filhos. Cada história era contada como se fosse uma lição de vida, direcionada especificamente para mim. Eu achava que precisava provar alguma coisa no mundo corporativo, disse Linda Morrison, olhando diretamente para mim. Mas quando meu marido começou a se estabelecer realmente, percebi que minha energia seria melhor investida apoiando ele e criando um lar harmonioso. Patricia Hoffman assentiu vigorosamente. Exatamente. Carreira é ego, família é legado. Qualquer mulher inteligente percebe eventualmente onde está o verdadeiro poder. Susan Bradley fechou o ataque. E francamente, querida, um casamento próspero requer que a esposa esteja emocionalmente disponível. Trabalho demais pode criar tensões desnecessárias. Durante toda a conversa, Margaret fazia pequenos comentários que direcionavam a discussão para minha situação específica. Sarah às vezes chega em casa muito tarde devido a reuniões, ou Sarah tem estado um pouco estressada com as novas responsabilidades, ou Robert às vezes se preocupa que Sarah está se sobrecarregando. Era uma intervenção disfarçada de jantar social. 3 mulheres mais velhas, respeitadas em seus círculos sociais, haviam sido recrutadas para me convencer de que minha carreira era uma fase imatura que eu deveria superar. Quando tentei defender minha escolha de continuar trabalhando, mencionando exemplos de casais em que ambos os parceiros tinham carreiras bem-sucedidas, as mulheres trocaram olhares piedosos. Oh, querida, esses arranjos modernos podem funcionar para algumas pessoas, mas raramente produzem famílias verdadeiramente harmoniosas. Há uma razão pela qual as tradições existem.
Margaret fechou a noite com uma observação aparentemente casual. É tão importante que uma jovem esposa tenha mentoras experientes para guiá-la através dessas decisões difíceis. Sarah ainda está aprendendo a navegar as complexidades da vida de casada. Saí daquele jantar me sentindo como se tivesse sido submetida a uma sessão de reprogramação. Não importava que eu fosse bem-sucedida no trabalho, que encontrasse realização na minha carreira, que contribuísse financeiramente para a nossa vida. Na visão de Margaret e suas amigas, tudo isso era evidência de imaturidade emocional que eu eventualmente superaria. O impacto psicológico dessa campanha sistemática estava começando a se manifestar de formas que eu não havia antecipado. Comecei a questionar constantemente as minhas próprias motivações e decisões. Quando ficava até tarde no escritório para terminar um projeto, me perguntava se eu estava sendo obsessiva. Quando sentia orgulho de uma conquista profissional, me questionava se estava sendo egoísta. O mais preocupante era como isso estava afetando meu relacionamento com Robert. As sementes de dúvida que Margaret havia plantado estavam germinando. Ele começou a questionar meus horários, meu nível de estresse, minha disponibilidade emocional. Conversas que costumavam ser sobre nossos planos e sonhos se tornaram discussões sobre se eu estava equilibrando adequadamente trabalho e casamento. Sarah, você percebe que não conversamos realmente há semanas? Ele disse uma noite quando eu estava revisando alguns documentos para uma apresentação no dia seguinte. Toda vez que tento falar com você, você está distraída com o trabalho. Sarah, essa apresentação é importante. É para um cliente potencial que poderia triplicar minha carteira. Posso dar total atenção para você depois que terminar isso. Mas é sempre alguma coisa. Sempre há uma apresentação importante, uma reunião crucial, um deadline que não pode esperar. Era frustrante porque não era verdade. Eu era muito consciente sobre manter tempo de qualidade para o nosso relacionamento. Mas Margaret havia criado uma narrativa em que qualquer energia que eu dedicasse ao trabalho era automaticamente energia roubada da família. A situação chegou ao ápice quando Margaret organizou uma surpresa para o nosso segundo aniversário de casamento. Sem consultar Robert ou eu, ela havia reservado um final de semana romântico para nós em um resort de luxo em Wisconsin, durante um fim de semana que eu tinha uma conferência profissional importante programada há meses. Que presente maravilhoso! Exclamou ela, quando anunciou a surpresa durante o jantar de domingo. Vocês dois precisam tanto de tempo longe de todas essas distrações urbanas. A palavra distrações foi pronunciada com um olhar significativo na minha direção. Robert ficou visivelmente animado com a ideia, e quando expliquei sobre a conferência, Margaret suspirou dramaticamente. Oh, Sarah, sempre há alguma obrigação profissional, não é mesmo? Às vezes uma esposa precisa escolher entre carreira e casamento. Espero que você faça a escolha certa. Robert me pressionou para cancelar a conferência. Sarah, minha mãe gastou muito dinheiro organizando isso, e francamente, quando foi a última vez que tivemos um final de semana realmente romântico? Sarah, essa conferência é sobre uma área de especialização que poderia ser crucial para minha carreira. Você não pode entender que isso é importante para mim? Claro que entendo, mas, bem, casamento é sobre compromisso. Às vezes precisamos sacrificar coisas por nosso parceiro. A ironia era que Robert nunca havia sido solicitado a fazer esse tipo de sacrifício. Quando ele tinha viagens de negócios ou eventos corporativos importantes, era simplesmente aceito que eu me ajustaria. Mas quando se tratava da minha carreira, sempre havia uma escolha a ser feita entre profissão e família. Acabei perdendo a conferência. O custo emocional de lutar contra toda a família parecia maior que os benefícios profissionais potenciais. Mais ressentimento estava se acumulando como pressão em uma panela sem válvula de escape. Durante o final de semana, no resort, Robert estava carinhoso e atencioso, mas eu não conseguia parar de pensar em todas as oportunidades de networking que estava perdendo. Margaret havia conseguido me fazer sentir culpada por ter ambições que se estendiam além do meu papel como esposa Wellington. Você parece distante, observou Robert enquanto caminhávamos pela praia no sábado à tarde. Pensei que você ficaria feliz de termos esse tempo juntos. Estou feliz, menti. É só que, às vezes sinto como se toda a minha vida fosse controlada por sua mãe. Sarah, ela organizou isso por nós.
Ela quer ver nosso casamento dar certo. Ela quer ver nosso casamento dar certo nos termos dela, onde eu abro mão de tudo que é importante para mim e me torno a esposa decorativa que ela acha que você merece. Robert ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para as ondas quebrando na praia. Quando finalmente falou, suas palavras confirmaram meus piores medos. Sarah, talvez minha mãe tenha alguns pontos válidos. Você tem estado muito estressada ultimamente. E, honestamente, às vezes sinto como se você me visse como uma obrigação em vez de prioridade. Como você pode dizer isso? Eu cancelei uma conferência importante para estar aqui. Sim, mas você fez isso como se fosse um grande sacrifício. Como se passar tempo comigo fosse uma perda profissional. Era como conversar com alguém que havia sido lentamente envenenado contra mim. Margarete havia sido tão sutil, tão consistente em sua campanha de descrença, que Robert genuinamente acreditava que o problema estava na minha atitude, não no comportamento dela. Voltamos daquele final de semana mais distantes do que nunca. Eu estava começando a perceber que Margarete havia vencido uma batalha crucial. Ela havia conseguido colocar Robert do lado dela na guerra contra a minha independência. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma tensão constante em casa. Cada decisão profissional que eu tomava era escrutinizada através da lente de como isso afetava nosso casamento. Margarete havia criado um sistema onde meu sucesso profissional era automaticamente interpretado como falha conjugal. Quando recebi uma oferta para liderar um projeto importante que requeria algumas viagens, Robert reagiu como se eu tivesse anunciado planos de me mudar para outro país. Sarah, isso é demais. Você já está trabalhando 50 horas por semana, agora quer adicionar viagens? Robert, essa é uma oportunidade incrível. Poderia abrir portas para uma promoção para diretora dentro de 2 anos. E o que isso significa para nós? Para nossos planos de ter filhos? Para nosso casamento? Era a pergunta que Margarete havia treinado ele para fazer. Na mente dela, uma mulher só poderia ser verdadeiramente bem-sucedida em uma área da vida por vez. Sucesso profissional automaticamente significava fracasso pessoal. Aceitar o projeto se tornou mais uma fonte de tensão do que de alegria. Cada viagem era precedida por discussões sobre como isso afetaria nossa vida doméstica. Cada sucesso profissional era ofuscado por comentários sobre como eu estava mudando e me tornando ambiciosa demais. Margarete havia conseguido transformar minha força em fraqueza, minha competência em problema, minha independência em ameaça ao casamento. Era uma obra-prima de manipulação psicológica executada com precisão cirúrgica ao longo de meses. Mas enquanto ela estava focada em minar minha confiança e isolar-me da família, Margarete Wellington não fazia ideia de que eu estava silenciosamente construindo algo que mudaria tudo. Meu sucesso profissional não era só sobre satisfação pessoal, estava me conectando com pessoas e oportunidades que ela nunca imaginaria. E quando chegasse a hora da verdade, seria a Margarete quem descobriria o verdadeiro significado da palavra inadequada. 3 anos após meu casamento, Margarete Wellington havia aperfeiçoado sua campanha de destruição a um nível que eu jamais imaginei possível. O que começou como humilhações sutis havia evoluído para um sistema completo de controle psicológico que me fazia questionar minha própria sanidade. O momento final de ruptura chegou durante o evento que deveria ter sido o auge da temporada social, o baile beneficente anual da Wellington Industries. Era o evento mais importante do calendário social de Chicago, onde a elite empresarial se reunia para uma noite de glamour que arrecadava milhões para a caridade. Para Margarete, era sua noite de brilhar como rainha absoluta da alta sociedade. Durante semanas antes do evento, ela havia estado particularmente intensiva em seus comentários sobre a minha adequação para representar a família em uma ocasião tão importante. Cada detalhe da minha preparação estava sob o microscópio crítico dela. Sarah, querida, você escolheu um vestido para o baile? Perguntou ela durante o almoço de domingo, 3 semanas antes do evento. Porque eu conheço algumas boutiques excelentes que se especializam em opções mais adequadas para mulheres que estão aprendendo a navegar eventos de alto nível. A sugestão era clara. Meu gosto para roupas não estava à altura dos padrões Wellington. Quando mencionei que já tinha escolhido um vestido, um modelo Vera Wang preto, elegante, que tinha custado mais de $2.000, ela fez aquele ruído pequeno de desaprovação que eu havia aprendido a temer.
Preto? Para um baile beneficente primaveril? Ah, Sarah, preto é tão severo. E Vera Wang, embora seja uma designer respeitável, não é exatamente o que pessoas de nosso círculo esperariam ver em um evento dessa magnitude. Jennifer, sempre pronta para apoiar a mãe, adicionou sua contribuição venenosa. Sarah, o baile da Wellington Industries é praticamente uma reunião de estado. Fotógrafos da Vogue e Harper's Bazaar estarão lá. Você tem certeza de que quer arriscar? Arriscar o que exatamente? Perguntei, tentando manter a voz calma. Bem, você sabe como a mídia social pode ser cruel. Uma escolha fashion inadequada pode gerar comentários desagradáveis, e isso refletiria na família toda. Era chantagem emocional pura. Ela estava insinuando que minha escolha de vestido poderia embaraçar publicamente toda a dinastia Wellington. Robert, como sempre, permaneceu silencioso, mas via aquele olhar preocupado que significava que as palavras da mãe estavam fazendo efeito. Acabei cedendo e permitindo que Margaret me ajudasse a escolher um novo vestido. A experiência foi humilhante. Ela me levou a uma boutique ultra exclusiva, onde tratou a vendedora como se fosse minha babá designada. Precisamos de algo apropriado para uma jovem que ainda está aprendendo sobre eventos formais, explicou para a consultora de moda. Algo que seja seguro, que não chame a atenção desnecessária. O vestido que escolheram era tecnicamente lindo, um modelo Oscar de la Renta em azul marinho com detalhes em cristal, mas era também completamente conservador, o tipo de roupa que uma filha adolescente usaria para acompanhar os pais a um evento formal. Perfeito! Exclamou Margaret quando eu saí do provador. Agora você parece uma verdadeira Wellington. A frase deveria ter sido um elogio, mas soou como se minha identidade anterior tivesse sido apagada e substituída por uma versão domesticada e controlada de mim mesma. Nas semanas que antecederam o baile, Margaret intensificou sua campanha de preparação. Organizou sessões de coaching sobre etiqueta social, me fez praticar conversas apropriadas para diferentes tipos de convidados e até contratou um instrutor de dança para garantir que eu não embaraçasse Robert durante as valsas tradicionais. Sarah, lembre-se que, quando alguém perguntar sobre seu trabalho, mantenha as respostas breves e redirecione a conversa para a empresa da família, instruiu ela durante uma dessas sessões. Ninguém quer ouvir detalhes sobre consultoria administrativa em uma festa. Consultoria estratégica, corrigi automaticamente. Sim, bem, qualquer que seja. O ponto é que você está lá para apoiar o Robert, não para se autopromover. Cada instrução era uma lembrada de que eu era um acessório do meu marido, e não uma pessoa com mérito próprio. Margaret estava sistematicamente tentando me transformar na esposa silenciosa e decorativa que ela achava que Robert merecia. A noite do baile chegou com a pompa que eu havia aprendido a associar com eventos Wellington. Um carro com motorista nos buscou no pavilhão de hóspedes e durante o trajeto para o hotel Palmer House, Margaret revisou as regras uma última vez. Sarah, você se lembrará de me apresentar para qualquer pessoa importante que você encontrar? E, por favor, evite expressar opiniões políticas ou econômicas muito específicas. Deixe essas discussões para os homens. Quando chegamos ao hotel, fui imediatamente atingida pela grandiosidade do evento. O salão principal havia sido transformado em algo saído de um conto de fadas, com lustres de cristal, arranjos florais que custavam mais que carros novos e uma orquestra tocando valsas clássicas. Mais de 500 convidados circulavam em trajes de gala, representando a máxima expressão da riqueza e poder de Chicago. Por algumas horas, consegui navegar no evento sem incidentes maiores. Conversei educadamente com esposas de executivos, elogiei o trabalho de caridade da Fundação Wellington e até recebi alguns elogios genuínos sobre o meu vestido conservador. Margaret parecia satisfeita com a minha performance até aquele momento. O desastre começou quando fui apresentada a Victoria Hamilton, editora-chefe da Chicago Business Review, uma das publicações mais influentes do mundo empresarial local. Victoria era uma mulher impressionante na casa dos 50 anos, com aquela presença magnética que vem de décadas construindo uma carreira jornalística respeitada. Sarah Wellington, disse ela quando Margaret nos apresentou. Ouvi falar do seu trabalho na Miller & Associates. Impressionante como você conseguiu fechar aquele contrato com a Richardson Technology. Estratégia brilhante. Fiquei surpresa e lisonjeada que eles soubessem do meu trabalho. O contrato com Richardson Technology havia sido um dos meus maiores sucessos profissionais.
Uma parceria complexa, que levei 6 meses para negociar e que resultou em lucros significativos para ambas as empresas. Obrigada, respondi, sentindo pela primeira vez na noite que estava sendo reconhecida pelas minhas próprias habilidades, realizações. Tenho certeza, continuou Victoria. Na verdade, eu estou fazendo uma matéria sobre executivas jovens que estão quebrando barreiras no mundo corporativo de Chicago. Gostaria muito de entrevistá-las sobre suas estratégias e visão para o futuro da consultoria empresarial. Era uma oportunidade incrível. Chicago Business Review era a leitura obrigatória para qualquer pessoa séria sobre negócios na cidade. Uma matéria de capa poderia catapultar minha carreira para um nível completamente novo. Eu adoraria, comecei a responder, mas fui interrompida por Margaret, que havia aparecido ao meu lado como uma guardiã possessiva. Victoria, querida, que generosa da sua parte se interessar pelos hobbies profissionais da Sarah. Mas tenho certeza que uma publicação do calibre da sua tem assuntos muito mais importantes a cobrir. A humilhação era tão flagrante que Victoria franziu a testa, claramente confundida pela interrupção. Na verdade, Margaret, o trabalho da Sarah na Miller & Associates tem causado bastante impacto no setor. Ela é definitivamente uma voz relevante no mundo da consultoria estratégica. Oh, tenho certeza que sim. É tão adorável quando jovens mulheres se interessam por negócios. Claro que a Sarah tem uma fase muito exploratória da vida. Logo ela se estabelecerá em prioridades mais permanentes. As palavras foram escolhidas com precisão cirúrgica. Margaret tinha conseguido insinuar que minha carreira era uma fase temporária que eu eventualmente superaria, diminuindo minha credibilidade profissional na frente de uma jornalista mais respeitada de Chicago. Victoria olhou de Margaret para mim, claramente tentando entender a dinâmica estranha que estava presenciando. Bem, talvez possamos conversar mais tarde sobre a entrevista, Sarah. Na verdade, interceptou Margaret novamente, Sarah está muito ocupada com compromissos familiares nas próximas semanas, talvez em outra ocasião. Era o suficiente. 3 anos de humilhações, de ter minha dignidade corroída sistematicamente, de ser tratada como uma criança incompetente que precisava de supervisão constante. Mas tentar sabotar uma oportunidade profissional legítima na frente de uma jornalista respeitada foi a gota d'água. Margaret, disse eu, minha voz mais firme do que eu a sentia em anos. Acho que posso gerenciar a minha própria agenda profissional. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Victoria olhava entre nós duas, claramente percebendo que havia tropeçado em um drama familiar. Margaret me encarou com uma expressão que misturava surpresa e fúria mal contida. Margaret, querida, disse ela, cada palavra pronunciada com precisão gelada. Talvez devêssemos discutir isso em particular. Não, respondi, sentindo os 3 anos de raiva represada subindo à superfície. Acho que Victoria deveria saber que eu estou completamente disponível para a entrevista e muito interessada em participar da matéria. Os olhos de Margaret se estreitaram perigosamente. Ela não estava acostumada a ser contrariada publicamente, especialmente por mim. Durante anos, eu havia engolido suas humilhações em silêncio, permitindo que ela me tratasse como um membro de segunda classe da família. Mas confrontá-la na frente de uma pessoa influente do mundo dos negócios foi uma linha que ela não esperava que eu cruzasse. Victoria, disse Margaret, sua voz adquirindo um tom de autoridade que ela usava quando queria encerrar discussões. Tenho certeza de que você entende que Sarah ainda está aprendendo a navegar certas situações profissionais. Talvez seja melhor focarem em executivas com mais experiência para sua matéria. Era um insulto tão flagrante que até Victoria pareceu chocada. Margaret havia essencialmente dito a uma jornalista respeitada que eu era inadequada para reconhecimento profissional. Com todo respeito, Margaret, respondeu Victoria, sua voz adquirindo um tom mais formal. Eu fiz minha pesquisa. O trabalho da Sarah fala por si só. Ela não precisa de mais experiência. Ela precisa de reconhecimento. Margaret forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Claro, claro. É apenas que, bem, Sarah às vezes tem dificuldade em articular suas ideias adequadamente em configurações públicas. Seria embaraçoso se ela não conseguisse representar adequadamente.
Era um insulto tão flagrante que até Victoria pareceu chocada. Margaret havia essencialmente dito a uma jornalista respeitada que eu era inadequada para reconhecimento profissional. Com todo respeito, Margaret, respondeu Victoria, sua voz adquirindo um tom mais formal. Eu fiz minha pesquisa. O trabalho da Sarah fala por si só, ela não precisa de mais experiência. Ela precisa de reconhecimento. Margaret forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Claro. É apenas que... Bem, Sarah às vezes tem dificuldade em articular suas ideias adequadamente em configurações públicas. Seria embaraçoso se ela não conseguisse representar adequadamente. Era o insulto final. Margaret havia questionado minha competência profissional e minha capacidade de comunicação na frente de uma das pessoas mais influentes do jornalismo empresarial de Chicago. Era uma humilhação tão completa e tão pública que não havia como fingir que não havia acontecido. Margaret, disse eu, minha voz tremendo ligeiramente mais determinada. Acho que você está confundindo dificuldade de articulação com não ter permissão para falar. O comentário atingiu o alvo. Margaret ficou visivelmente pálida, percebendo que eu acabara de insinuar publicamente que ela me censurava. Victoria estava claramente fascinada pelo drama que se desenrolava à frente dela. Talvez, disse diplomaticamente, vocês devessem deixar isso em família. Sarah, aqui está meu cartão. Ligue para mim quando quiser agendar a entrevista. Depois que Victoria se afastou, Margaret me encarou com uma fúria que ela raramente havia demonstrado tão abertamente. Como você ousa me embaraçar desse jeito? Sisoou ela, mantendo a voz baixa, mas carregada de veneno. Essa mulher vai espalhar fofoca sobre nossa família por toda Chicago. Eu a embaracei? Ou você se embaraçou tentando me sabotar na frente de uma jornalista? Você não tem a menor ideia de como lidar com mídia. Como você saberia? Você nunca me deu a chance de tentar? Margaret deu um passo mais perto, sua voz se tornando ainda mais baixa e venenosa. Escute bem, Sarah. Você pode ter enganado meu filho com as suas pretensões profissionais, mas eu vejo exatamente o que você é. Uma garota ambiciosa que se casou com dinheiro e agora pensa que pode brincar de executiva. As palavras atingiram como socos físicos. Durante 3 anos, eu havia suspeitado que era assim que ela me via. Mas ouvir dito tão brutalmente foi devastador. Você acha que alguns contratos pequenos fazem de você uma businesswoman? Você não passa de uma empregada que teve sorte. E empregadas que esquecem o seu lugar precisam ser lembradas. Era a humilhação final. Na frente de centenas de convidados ilustres, no evento mais importante da temporada social, Margaret Wellington havia me reduzido ao que ela sempre acreditou que eu era, uma empregada que tinha a audácia de tentar se elevar acima da sua estação. Olhei ao redor do salão grandioso, vendo todas aquelas pessoas poderosas e influentes, sabendo que várias haviam presenciado pelo menos parte do nosso confronto. Por um momento, senti o peso esmagador de 3 anos de humilhação acumulada. Margaret havia conseguido me reduzir a nada na frente do mundo que eu havia trabalhado tanto para conquistar. Mas então, algo mudou dentro de mim. Talvez fosse a raiva final de ter minha competência questionada publicamente. Talvez fosse a percepção de que eu tolerara humilhação suficiente para uma vida. Ou talvez simplesmente fosse o momento em que eu parara de acreditar na narrativa que Margaret havia construído sobre mim. Você está certa em uma coisa, Margaret, disse eu, minha voz adquirindo uma calma que me surpreendeu. Eu sou uma empregada, mas você não faz ideia de que tipo de empregada eu sou, ou para quem eu trabalho. Margaret franziu a testa, claramente confusa pela minha mudança de tom. E quando você descobrir, continuei, sentindo uma confiança que não havia experimentado em anos, você vai entender exatamente quem está no comando aqui. Virei as costas e caminhei pelo salão, deixando Margaret ali, parada, com uma expressão de confusão e raiva no rosto. Por primeira vez em 3 anos, eu havia tido a última palavra.
Mas Margaret Wellington não fazia ideia de que suas palavras sobre eu ser apenas uma empregada estavam prestes a se tornar a ironia mais cruel de sua vida privilegiada. Porque em algumas semanas ela descobriria que a empregadinha, que ela tanto desprezava, tinha um segredo que destruiria completamente o mundo perfeito e controlado que ela passara décadas construindo. Uma semana após o confronto no baile beneficente, eu estava sentada no meu escritório na Miller & Associates, olhando para uma carta que havia chegado pelo correio naquela manhã. Era um envelope grosso, caro, com o logotipo emboçado de uma firma de advocacia que eu não reconhecia, Harrison, Bradley & Associates. Dentro havia documentos que mudariam tudo. Meu telefone tocou antes que eu pudesse processar completamente o conteúdo da carta. Era minha assistente, Michelle. Sara, tem um homem aqui querendo falar com você. Diz que é sobre questões legais urgentes relacionadas à herança Mitchell. Ele não tem agendamento, mas insiste que é importante. Herança Mitchell. O nome atingiu meu estômago como um punho. Meu avô materno, Joseph Mitchell, havia morrido 2 anos antes. Ele era um homem reservado que havia feito fortuna no setor imobiliário nos anos 70 e 80, mas sempre viveu de forma modesta. Após sua morte, os advogados haviam mencionado alguns bens que ainda estavam sendo processados, mas eu havia assumido que eram valores insignificantes. Mande ele entrar, disse para Michelle, sentindo uma ansiedade inexplicável. O homem que entrou no meu escritório era distinguido, na casa dos 60 anos, vestindo um terno que facilmente custava $5.000. Ele carregava uma pasta de couro que parecia conter documentos importantes. Senhorita Mitchell, senhora Wellington, disse ele, estendendo a mão. Sou James Harrison, sócio sênior da Harrison, Bradley & Associates. Preciso discutir assuntos urgentes relacionados ao espólio do seu avô. Sentamos em minha mesa de reuniões e ele abriu a pasta com eficiência profissional. Senhora Wellington, peço desculpas pela demora em contatá-la. Alguns bens do espólio do seu avô estavam envolvidos em questões legais complexas que levaram 2 anos para resolver. Agora que tudo foi esclarecido, posso finalmente informá-la sobre sua herança. Achei que já havia recebido tudo, disse eu, lembrando dos $20.000 que haviam sido transferidos para minha conta após a morte dele. Não, senhora Wellington. O que você recebeu foram apenas os bens pessoais básicos. O Sr. Mitchell havia estruturado a maior parte dos seus ativos de forma muito específica, com instruções rigorosas sobre quando e como eles deveriam ser transferidos. James Harrison abriu um documento legal grosso e o virou para que eu pudesse ver. Seu avô possuía algo que você provavelmente não sabia: 40% das ações da Wellington Industries. As palavras ecoaram no meu escritório como tiros. 40% da Wellington Industries, a empresa da família do meu marido, a empresa que Margaret controlava através da sua influência sobre Charles e Robert. Isso é impossível, gaguejei. Como meu avô poderia possuir ações da empresa da família Wellington? É uma história interessante, disse James, retirando documentos adicionais da pasta. Nos anos 70, a Wellington Industries estava passando por dificuldades financeiras severas. Charles Wellington Sr., o pai do seu sogro atual, precisava desesperadamente de capital para evitar a falência. Seu avô, Joseph Mitchell, era um investidor astuto que viu potencial na empresa. Ele mostrou contratos antigos, documentos amarelados pelo tempo que datavam de 1978. Seu avô emprestou $3 milhões para salvar a Wellington Industries. Como garantia, recebeu 40% das ações. O acordo estipulava que as ações permaneceriam com ele até sua morte, momento em que seriam transferidas para os seus herdeiros diretos. Minha mente estava correndo, tentando processar as implicações. Margaret sempre falava como a Wellington Industries era um negócio de família, que havia sido construído inteiramente pelos Wellington. Mas, na realidade, 40% da empresa que ela usava para justificar sua superioridade pertencia à minha família. Mas por que isso levou 2 anos para ser resolvido? Porque, ela sorriu ligeiramente, porque a família Wellington contestou a herança. Eles alegaram que o contrato original era inválido e tentaram impedir a transferência das ações. Passamos 2 anos em litígio até que finalmente confirmamos a legitimidade da propriedade do seu avô.
A ironia era deliciosa e amarga ao mesmo tempo. Durante 2 anos de casamento, enquanto Margaret me tratava como uma intrusa que havia se aproveitado da generosidade da família Wellington, na verdade, ela estava lutando legalmente para evitar que eu enderasse uma parte significativa da empresa que definia o poder dos Wellington. Há mais, continuou James. As ações não são apenas uma participação passiva. Segundo os termos do acordo original, o detentor de 40% das ações tem direito a um assento no conselho administrativo e poder de veto em decisões corporativas importantes. Poder de veto. Isso significa que eu poderia bloquear decisões que Margaret e a família fizessem sobre a empresa. Todas aquelas conversas durante jantares de domingo sobre estratégia corporativa, fusões, aquisições, conversas das quais eu era sistematicamente excluída por ser considerada incapaz de entender assuntos complexos de negócios, agora estavam tecnicamente sob a minha influência. Quando essas ações são oficialmente transferidas para mim? Perguntei, minha voz mais calma do que eu sentia por dentro. Elas já foram transferidas. Os papéis foram processados ontem. Você é, a partir de agora, oficialmente a segunda maior acionista da Wellington Industries, atrás apenas da família Wellington, que detém os 60% restantes. James retirou um último documento da pasta. E há uma questão final. Seu avô incluiu uma cláusula específica no testamento. Se em algum momento você decidir vender as suas ações, elas devem primeiro ser oferecidas para os Wellington pelo valor de mercado atual. Mas se eles não puderem ou não quiserem comprar, você tem direito de vendê-las para qualquer pessoa ou corporação que escolher. As implicações eram enormes. Eu poderia potencialmente vender minhas ações para um competidor, dando-lhes influência significativa sobre a Wellington Industries. Era uma espada pendente sobre a cabeça da família. Depois que James Harrison saiu, fiquei sozinha no meu escritório olhando para os documentos que mudavam tudo. Durante 3 anos, Margaret me tratava como uma parasita que havia se aproveitado da generosidade da família Wellington. Na verdade, minha família havia literalmente salvado a empresa deles da falência. Todas as humilhações, todos os comentários sobre minha inadequação, todas as vezes que fui excluída de conversas sobre a empresa porque eu não entenderia. Tudo isso havia acontecido enquanto eu era, sem saber, uma das proprietárias da companhia. Lembrei das palavras de Margaret no baile. Você não passa de uma empregada que teve sorte. A ironia era quase cômica. Tecnicamente, ela estava certa sobre o ser uma empregada, mas o que ela não sabia era que eu era empregada de uma empresa da qual eu possuía 40%. Passei o resto da tarde pesquisando sobre a Wellington Industries, olhando relatórios financeiros e estrutura corporativa com novos olhos. A empresa valia aproximadamente 80 milhões de dólares, o que significava que minhas ações valiam cerca de 32 milhões. Eu havia passado 3 anos me sentindo financeiramente dependente de Robert, quando na verdade eu era multimilionária. Mais importante, comecei a entender as implicações políticas da minha nova posição. Margaret derivava muito de seu poder social do fato de ser a matriarca da família Wellington, controladora de uma empresa influente. Sua posição na alta sociedade de Chicago estava intrinsecamente ligada ao prestígio corporativo. Mas agora eu tinha poder real dentro dessa estrutura. Não era mais a esposa decorativa que deveria ficar quieta e agradecer por ser tolerada. Eu era uma stakeholder com direitos legais e influência significativa. Naquela noite cheguei em casa com uma sensação de calma que não experimentava há anos. Robert estava na sala, revisando documentos da empresa quando eu entrei. Como foi seu dia? Perguntou ele sem levantar os olhos dos papéis. Interessante, respondi, sentando-me ao lado dele no sofá. Recebi uma visita de advogados hoje, sobre a herança do vovô Mitchell. Assim, alguma coisa importante? Era fascinante como ele assumiu automaticamente que qualquer coisa relacionada à minha família seria insignificante. Você poderia dizer que sim. Aparentemente, eu herdei algumas ações. Que bom para você, disse ele distraidamente, ainda focado em seus documentos. Todo pouco ajuda. Robert, disse eu, pegando os papéis das mãos dele para ter sua atenção completa. Eu herdei 40% das ações da Wellington Industries.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Robert me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Isso é impossível. Como você poderia ter ações da nossa empresa? Expliquei toda a situação. O empréstimo do meu avô, o acordo de ações como garantia, os 2 anos de litígio que sua família havia perdido. A cada palavra, vi o choque no rosto de Robert se transformando em compreensão, depois em algo que parecia quase medo. Você está dizendo que você é tecnicamente minha sócia? Não apenas sócia. Segundo os documentos, eu tenho direito a um assento no conselho e poder de veto em decisões importantes. Robert passou as mãos pelo cabelo, um gesto que eu reconhecia como sinal de estresse extremo. Sarah, isso muda tudo. Minha família não sabia que você era herdeira quando começaram o litígio. Se eles soubessem, talvez tivessem me tratado com um pouco mais de respeito, sugeri sem conseguir esconder a ironia na voz. Minha mãe vai ter um ataque quando souber. Sua mãe já sabe, disse eu calmamente. Os advogados me disseram que a família Wellington contestou a herança por 2 anos. Ela sabia exatamente quem eu era e escolheu me tratar como intrusada mesmo assim. A realização atingiu Robert como um tapa. Sua mãe não apenas sabia sobre a minha herança, ela havia lutado ativamente para me impedir de recebê-la, enquanto simultaneamente me humilhava por ser uma aproveitadora que havia se casado com dinheiro. O que você vai fazer agora? Perguntou ele, sua voz pequena e preocupada. Era uma pergunta interessante. O que eu faria com esse poder recém-descoberto? Durante 3 anos, eu havia tentado desesperadamente ganhar aceitação e respeito da família Wellington através de conformidade e submissão. Agora descobria que eu havia sempre tido o poder de comandar respeito. Eu simplesmente não sabia disso. Primeiro, disse eu, levantando-me do sofá, vou exercer meu direito como acionista e participar da próxima reunião do conselho. Acredito que há uma marcada para sexta-feira. Sarah, talvez devêssemos conversar com a família primeiro, explicar a situação. Robert, eu passei 3 anos tentando explicar minha posição para sua família. Eles não estavam interessados em ouvir. Agora vão ter que ouvir, porque eu não estou mais pedindo permissão. Na manhã seguinte, liguei para o escritório corporativo da Wellington Industries e informei que gostaria de exercer meu direito como acionista de participar da reunião do conselho. A recepcionista ficou confusa, mas quando mencionei que tinha documentação legal comprovando minha participação acionária, ela me transferiu para o assistente de Charles Wellington. Senhora Wellington, disse o assistente após uma longa pausa, preciso verificar alguns detalhes legais antes de confirmar sua participação na reunião. Claro, respondi calmamente. Estarei lá sexta-feira às 10 horas. Se houver algum problema legal com a minha presença, sugiro que discutam isso com Harrison Bradley & Associates. A menção da firma de advocacia claramente causou impacto. Dentro de 1 hora, recebi uma ligação de Charles Wellington pessoalmente. Sarah, querida, que surpresa saber sobre essa situação com as ações do seu avô. Sua voz estava cuidadosamente controlada. Talvez devêssemos conversar antes da reunião do conselho e esclarecer algumas coisas. Não há nada para esclarecer, Charles. Sou uma acionista legítima da empresa e planejo exercer meus direitos como tal. Claro, é que... Bem, você entende que questões corporativas podem ser complexas. Talvez Robert possa te orientar sobre... Charles, interrompi educadamente. Passei os últimos 3 anos ouvindo sua família me dizer que eu não entendo assuntos complexos. Agora descobri que entendo muito bem. Vejo você na sexta. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação que não experimentava há anos. Pela primeira vez, desde que me casei, eu estava ditando os termos do meu relacionamento com a família Wellington. Naquela tarde, Margaret ligou pessoalmente. Sua voz estava tensa de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Sarah, querida, Charles me contou sobre essa situação complicada com as ações. Acho que há um mal-entendido que precisamos esclarecer. Não há mal-entendido, Margaret.
eu herdei legitimamente 40% da Wellington Industries. Sim, bem, tecnicamente isso pode ser verdade, mas você entende que isso é apenas uma formalidade legal? A empresa sempre foi administrada pela família e continuará sendo. Na verdade, Margaret, como acionista majoritária depois da família, eu tenho direitos legais específicos sobre como a empresa é administrada. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Margaret estava sendo forçada a reconhecer que a empregadinha que ela tanto desprezava tinha agora poder real sobre o império que definia sua identidade social. Sarah, disse ela finalmente, sua voz adquirindo aquele tom maternal patronizante que eu conhecia tão bem. Espero que você não vá fazer nada precipitado. Administrar uma empresa requer experiência e sabedoria que eu não tenho. Terminei a frase por ela. Margaret, tenho mestrado em administração de empresas e 3 anos de experiência em consultoria estratégica. Acho que estou qualificada para entender relatórios financeiros. Era a primeira vez que eu havia interrompido Margaret Wellington. A primeira vez que havia rejeitado sua autoridade sobre mim. A primeira vez que havia falado com ela como igual, não como subordinada. Vejo você na reunião de sexta-feira, disse eu, e desliguei. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, eu havia tido a última palavra com Margaret Wellington, e ela odiou cada segundo disso. Mas isso era apenas o começo. Na sexta-feira, quando eu entrasse naquela sala de reuniões, não seria mais como a esposa decorativa que deveria ficar quieta e agradecer por ser tolerada. Seria como Sarah Mitchell Wellington, acionista majoritária, membro do conselho e a mulher que tinha o poder de mudar tudo. Margaret Wellington estava prestes a descobrir que subestimar a empregadinha havia sido o maior erro da sua vida privilegiada. A sexta-feira chegou com uma clareza cristalina que contrastava perfeitamente com o meu estado mental. Acordei às 6 da manhã, não porque tivesse que acordar, mas porque finalmente havia encontrado um propósito que me fazia querer levantar da cama com energia. Escolhi meu traje cuidadosamente, um terno Armani cinza carvão que transmitia autoridade sem ser agressivo, sapatos Christian Louboutin que faziam um som satisfatório no mármore, e as joias de família da minha avó materna, peças que eu nunca havia usado porque Margaret sempre insinuava que elas eram inadequadas para eventos da família Wellington. Hoje, elas eram perfeitas, porque hoje eu não estava tentando me encaixar no mundo deles. Hoje, eu estava reivindicando meu lugar legítimo nele. Robert estava visivelmente nervoso durante o café da manhã. Ele mexia na comida sem comer e verificava o telefone obsessivamente. Sarah, você tem certeza sobre isso? Talvez devêssemos conversar com minha família primeiro, elaborar uma estratégia. Robert, disse eu calmamente, bebendo meu café. Passei 3 anos tentando elaborar estratégias para conseguir a aprovação da sua família. Agora, eles vão ter que elaborar estratégias para lidar comigo. Às 9h45, eu estacionei meu carro no estacionamento executivo da Wellington Industries. Era a primeira vez que eu entrava no prédio como algo mais do que uma visita tolerada. O edifício de 20 andares no centro financeiro de Chicago sempre me intimidara, com sua fachada de vidro e aço que refletia o poder corporativo. Hoje olhei para ele e vi casa. A recepcionista no lobby me cumprimentou nervosamente profissional. Senhora Wellington, o Sr. Charles está esperando pela senhora no 20º andar. O elevador executivo, que eu nunca havia usado antes, subia silenciosamente pelos andares. Cada número que passava no display digital parecia contar os anos de humilhação que eu estava deixando para trás. Quando as portas se abriram no 20º andar, fui recebida por Janet Morrison, assistente executiva de Charles há mais de 15 anos. Ela me conhecia das festas familiares.
Sempre me tratava com aquela educação distante que se reserva para parentes por casamento de menor importância. Senhora Wellington, disse ela, mas o tom dela era diferente hoje, mais respeitoso. Sr. Charles gostaria de falar com a senhora antes da reunião do conselho. Claro, mas Janet, a partir de hoje, você pode me chamar de Senhorita Mitchell. É assim que vou assinar os documentos corporativos. A mudança para o meu nome de solteiro era simbólica, mas importante. Sarah Wellington era a esposa submissa, que aceitava a humilhação. Sarah Mitchell era a acionista que comandava respeito. Charles Wellington me recebeu em seu escritório executivo com um sorriso tenso. Aos 65 anos, ele era um homem distinto, que herdara a empresa do pai e a administrava com competência, se não com brilhantismo. Sempre foi mais razoável que Margaret, embora nunca tivesse interferido quando ela me humilhava. Sarah, querida, sente-se, por favor. Ele gesticulou para as poltronas de couro em frente à sua mesa executiva. Precisamos conversar sobre essa situação inusitada. Inusitada? Sentei-me com a postura ereta que havia aprendido nas aulas de etiqueta que Margaret me forçou a fazer. Charles, não há nada inusitado sobre uma acionista exercer seus direitos legais. Claro, claro. É só que, bem, você entende que sempre administramos essa empresa como um business familiar. Decisões são tomadas em consenso, baseadas em tradição e experiência. E agora serão tomadas baseadas em consenso que inclua minha opinião. Como deveria ter sido desde o início, considerando que minha família literalmente salvou essa empresa da bancarrota. Charles suspirou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Sarah, sobre a litigação, você precisa entender que não sabíamos que você era herdeira quando começamos a contestar. Se soubéssemos... Charles, interrompi suavemente. Margaret sabia exatamente quem eu era. Ela escolheu me tratar como intrusa, enquanto, simultaneamente, lutava para impedir que eu recebesse minha herança legítima. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Charles sabia que sua esposa havia se comportado de forma questionável, mas também sabia que não podia jogar Margaret debaixo do ônibus sem admitir sua própria cumplicidade. — O que você quer, Sarah? Perguntou ele finalmente. Respeito, respondi sem hesitação. Quero ser tratada como uma acionista legítima e membro desta família. Quero que minhas opiniões sejam ouvidas e consideradas. E quero que Margaret pare de me tratar como uma empregada doméstica. E se garantirmos isso, então trabalharemos juntos para o sucesso continuado da Wellington Industries. Não tenho interesse em causar problemas desnecessários. E se não garantirmos? Sorri, mas não era um sorriso amigável. Então exercerei meus direitos legais como achar apropriado, incluindo a opção de vender minhas ações para quem oferecer o melhor preço. A ameaça estava clara. Eu poderia vender para um competidor, dando-lhes influência significativa sobre a Wellington Industries. Era uma possibilidade que manteria toda a família acordada à noite. Às 10 da manhã, em ponto, entramos na sala de reuniões do conselho. Era um ambiente impressionante. Mesa de mogno que acomodava 12 pessoas, janelas do chão ao teto com vista panorâmica de Chicago e retratos dos fundadores da empresa observando de suas molduras douradas. Margaret já estava lá, sentada ao lado direito de Charles, vestindo um conjunto Chanel que provavelmente custava mais que um carro novo. Quando me viu entrar, sua expressão passou por uma série de microemoções: surpresa, raiva e algo que parecia quase medo. Sarah, disse ela com aquele tom doce e venenoso, que surpresa vê-la aqui. Margaret, respondi, tomando meu lugar à mesa, não na cadeira secundária que sempre me era destinada em eventos familiares, mas na cadeira diretamente à esquerda de Charles, a posição tradicionalmente reservada para o segundo maior acionista. Jennifer também estava presente, como funcionária da empresa, mas seu papel era claramente subordinado. Robert entrou alguns minutos depois, evitando meu olhar e se sentando do lado oposto da mesa.
Charles chamou a reunião à ordem e começou com os itens rotineiros da agenda: relatórios trimestrais, aprovação de orçamentos, discussões sobre expansão. Durante os primeiros 30 minutos, fiquei principalmente ouvindo, absorvendo informações e observando as dinâmicas. Margaret dominava as discussões, fazendo sugestões e dando opiniões como se ela fosse quem dirigia a empresa. Charles a ouvia respeitosamente, e Robert raramente falava a menos que fosse diretamente questionado. Então chegamos ao item que eu estava esperando: uma proposta para expandir as operações da empresa para a Costa Oeste, estabelecendo uma nova sede em São Francisco. A expansão custaria aproximadamente 15 milhões, explicou Charles, mas as projeções mostram o retorno do investimento em 3 anos. É um investimento sólido, disse Margaret imediatamente. Temos que pensar no futuro da empresa, no legado que deixaremos para as próximas gerações. Esperei que a discussão prosseguisse por alguns minutos antes de falar. Tenho algumas preocupações sobre essa proposta, disse eu calmamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era a primeira vez que eu havia expressado uma opinião contrária em qualquer reunião relacionada aos negócios da família. Que tipo de preocupações? Perguntou Charles com sua voz cuidadosamente neutra. O mercado da Costa Oeste está saturado com empresas de tecnologia. Nossa vantagem competitiva sempre foi nosso conhecimento profundo do mercado do Meio Oeste. Uma expansão tão agressiva poderia diluir nossos recursos e nossa marca. Margaret me encarou com uma expressão que misturava incredulidade e raiva mal contida. Sarah, querida, creio que você não compreende totalmente as complexidades da estratégia corporativa. Esta expansão foi cuidadosamente planejada por consultores especializados. Na verdade, Margaret, respondi com um sorriso educado, tenho 3 anos de experiência em consultoria estratégica. Li os relatórios dos consultores e, francamente, acho que eles subestimaram os riscos de competição regional. Era a primeira vez que eu havia desafiado publicamente a autoridade de Margaret em questões de negócios. A primeira vez que havia sugerido que talvez ela não soubesse de tudo. A primeira vez que havia tratado minha própria experiência profissional como relevante em uma discussão familiar. Além disso, continuei, como acionista de 40%, exerço meu direito de veto a essa proposta até que uma análise mais detalhada seja conduzida. O poder de veto. As palavras ecoaram pela sala como um tiro. Margaret ficou visivelmente pálida, Robert parecia estar prestes a ter um ataque e Charles fechou os olhos como se estivesse processando um pesadelo. Você não pode simplesmente vetar decisões corporativas por capricho, disse Margaret, a voz subindo uma oitava. Não é capricho, Margaret, é due diligence. Como acionista, tenho responsabilidade fiduciária de proteger meus investimentos. Seus investimentos? Margaret se levantou da cadeira, tremendo de raiva. Esta empresa pertence à família Wellington há 3 gerações. E agora pertence 40% à família Mitchell, uma família que, posso lembrar, salvou a Wellington Industries da falência em 1978. A verdade histórica atingiu a sala como uma bomba. Jennifer olhava entre mim e a mãe com confusão crescente. Robert parecia querer se esconder debaixo da mesa. Charles suspirou profundamente. Sarah tem razão sobre exercer seus direitos como acionista. Qualquer decisão que envolva mais de 10 milhões requer a aprovação de ambos os grupos acionários principais. Margaret se virou para o marido com uma expressão de traição absoluta. Charles, você não pode estar apoiando isso? Margaret, eu estou seguindo a lei. Sarah tem direitos legais que não podemos ignorar. Ela é apenas... Margaret parou abruptamente, percebendo que estava prestes a dizer algo que revelaria seus verdadeiros sentimentos. Apenas o quê, Margaret? Empregada doméstica? Não foi isso que você disse no baile beneficente? A sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o ar-condicionado funcionando. Margaret percebeu que havia caído numa armadilha verbal. Não disse isso, mas ela não foi convincente. Victoria Hamilton, da Chicago Business Review, estava presente.
Tenho certeza de que ela se lembraria da conversa se perguntássemos. A menção da jornalista fez Margaret ficar ainda mais pálida. Ela sabia que eu poderia facilmente verificar essa história e que Victoria teria todos os motivos para acreditar em mim sobre ela. Olha, disse eu, levantando-me da cadeira e caminhando até a janela com vista para Chicago. Não vim aqui para causar problemas. Vim aqui para ser reconhecida pelo que sempre fui. Uma parte legítima desta empresa e desta família. Virei-me para encarar a sala. Por 3 anos, vocês me trataram como uma intrusa que teve sorte de se casar com dinheiro. Na realidade, minha família tem vínculos financeiros com esta empresa que datam de antes do meu nascimento. Caminhei de volta para minha cadeira, mas não me sentei. Era uma posição de poder, olhando para baixo para pessoas que estavam sentadas. Margaret, você passou anos me dizendo que eu não entendia as complexidades do mundo corporativo, que eu não tinha experiência ou sofisticação para opinar sobre negócios, que eu era, essencialmente, muito ignorante para ter uma voz. Margaret abriu a boca para protestar, mas levantei uma mão para silenciá-la. Mas agora descobri que eu sempre tive uma voz legal, poderosa, que vocês trabalharam muito para suprimir. A pergunta é, como vamos proceder daqui para frente? Charles pigarreou. O que você propõe, Sarah? Primeiro, quero uma auditoria independente da proposta de expansão. Se os números se sustentarem após análise rigorosa, apoiarei o projeto. E segundo? Perguntou ele. Segundo, quero ser incluída em todas as decisões corporativas importantes, não como esposa decorativa, mas como acionista com direitos iguais. E terceiro? Margaret perguntou, sua voz mal contendo veneno. Terceiro, sorri diretamente para ela, você vai se desculpar, publicamente, por 3 anos de humilhação sistemática. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Margaret me encarou como se eu tivesse pedido para ela se ajoelhar e beijar meus pés. Eu? Jamais! Margaret, Charles interrompeu firmemente. Você vai fazer exatamente o que Sarah está pedindo. A traição no rosto dela foi absoluta. Charles? Margaret, esta família não pode se dar ao luxo de antagonizar nossa segunda maior acionista, especialmente não quando ela tem o poder legal de vender suas ações para os nossos competidores. A realidade política da situação finalmente atingiu Margaret com força total. Ela não estava mais lidando com a nora submissa que podia humilhar sem consequências. Estava lidando com uma mulher que tinha poder real para destruir tudo que ela valorizava. Margaret, disse ela, finalmente, sua voz saindo como se cada palavra fosse arrancada fisicamente dela. Sarah, peço desculpas se algumas de minhas ações foram mal interpretadas. Não, disse eu firmemente. Você vai se desculpar pelas suas ações, não pela minha interpretação delas. E você vai ser específica. Margaret fechou os olhos, claramente lutando com sua própria pride. Quando os abriu, havia ódio puro neles, mas também resignação. Sarah, peço desculpas por te tratar como inferior, por questionar sua competência, por tentar te excluir de decisões familiares, por ter sugerido que você era apenas uma empregada. Não era a desculpa mais sincera que eu já recebi, mas era pública, específica e, mais importante, foi forçada pela realidade do poder que eu agora possuía. Obrigada, Margaret. Aceito suas desculpas. 6 meses depois, eu estou sentada no mesmo escritório onde recebi a notícia sobre a minha herança, mas agora como diretora de desenvolvimento estratégico da Wellington Industries. A auditoria da proposta de expansão revelou exatamente os problemas que eu havia previsto, salvando a empresa de um investimento potencialmente desastroso. O meu relacionamento com Robert se fortaleceu imensamente quando ele percebeu que sua esposa não era a mulher inadequada que sua mãe havia pintado, mas uma parceira capaz e inteligente. Margaret e eu chegamos a um entendimento profissional, respeito mútuo baseado em poder real, não em dinâmicas familiares. A ironia final? Margaret estava certa em uma coisa.
Eu realmente era apenas uma empregada, mas o que ela nunca entendeu era que ser empregada de uma empresa que você possui 40% é muito diferente de ser empregada de alguém que pode te demitir. Hoje, quando eu olho pela janela do meu escritório executivo no 20º andar, vejo uma cidade cheia de possibilidades. Não como a garota que se casou com dinheiro, mas como a mulher que descobriu que havia sempre tido poder próprio. E todas as manhãs, quando Margaret Wellington liga para coordenar decisões corporativas, ela tem que dizer: "Bom dia, senhorita Mitchell. Como posso ajudá-la hoje?" Algumas vitórias valem 3 anos de humilhação. Esta foi uma delas. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.